Em seguida, o catecismo fala da oração mais importante que existe, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é considerada, sempre foi considerada pela Igreja, a oração por excelência. E o motivo é muito simples, né? É porque foi ensinada pelo próprio Deus, né? Por Jesus, né? Os apóstolos pediram para Jesus que Jesus os ensinasse a rezar, porque viam, né, que ele rezava de uma maneira especial. E aí Jesus ensinou o Pai Nosso para eles, né? Vocês sabem que na Bíblia tem duas narrativas do Pai Nosso, né? Em Lucas e Marcos, ou Lucas e Mateus agora, não está bem claro para mim, mas tem duas narrativas, elas são muito parecidas, muito próximas. Uma um pouquinho mais enxuta, outra um pouquinho mais longa, né? A versão que a gente reza é a versão mais longa, tá? Mas elas foram recolhidas com essencialmente os mesmos pontos, né? E a oração do Pai Nosso, então, ela é considerada uma oração que tem uma riqueza inesgotável, porque foi ensinada pelo próprio Deus. Ela já começa, né, chamando Deus de Pai. Tertuliano, né, nesse livro sobre a oração, ele fala, né, a expressão Deus Pai nunca fora revelada a ninguém. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem ele era, ouviu outro nome, Javé, eu sou. A nós, esse nome foi revelado no Filho. Então já começa por aí, né? A oração do Pai Nosso, ela já é sublime só pelo fato de que Deus se revela, né? Começa já a oração, Deus se revelando como Pai. Né? E aí entra aquela pedagogia também no Antigo Testamento, Marcos. Já é uma pedagogia, né? Ou seja, Deus vai preparando o povo para que possa entender que Deus é um pai para a gente, né? Mas, claro, um pai no sentido de pai adotivo, não propriamente pai no sentido natural, porque a gente não é Deus, né? Só Deus é pai propriamente só de Cristo, de uma maneira né, que herdou a sua natureza divina, né? A gente não. Tanto que se você pegar as passagens de Cristo, né, ele se refere a alguns momentos a meu pai e ao vosso pai. Ele nunca mistura, sempre são situações diferentes, assim, ele deixa claro, né? Que nós somos filhos adotivos em Deus Pai, adotivos em Cristo, né? Mas mesmo assim, é uma coisa, como o Tertuliano diz, né, que é um nome que nunca foi revelado a ninguém antes de Jesus, né? O próprio Moisés escutou outro nome, né? Então, a oração do cristão, do Pai Nosso, né, é uma oração essencialmente do Filho, porque já começa se colocando assim, né? Então, entra muito essa questão da confiança, né, de se colocar na mão de Deus. E, por causa disso, a gente diz que a oração do Pai Nosso também, ela deixa muito clara a questão da fraternidade universal de todos os cristãos. Somos todos irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai, né? Então, a fraternidade que a gente deve viver é uma fraternidade sobrenatural muito séria, né? É muito sério. A santidade cristã, embora seja uma coisa que a gente busque individualmente, pessoalmente, eu digo a luta, né? Ela nunca pode ser individualista ou egocêntrica. A igreja sempre ensinou que a gente tem que viver a santidade, né? Juntos, porque é nosso Pai, todos temos, né? Que lutar juntos, né? E aí a questão toda a igreja, etc, né? E há vários ensinamentos sobre isso e tal, né? São José Maria, ele usava uma expressão, né, que é muito bonita também, que ele dizia que na Terra há apenas uma raça, a raça dos filhos de Deus. Então isso é muito sério, né? Ou seja, qualquer forma de sectarismo, de racismo, de preconceito, de xenofobismo, qualquer coisa que a gente possa viver, né, levar a sério isso, né, é muito grave, né? Qualquer tipo de preconceito que a gente possa nutrir, né, é algo muito grave e muito contrário à nossa fé, né? Então, essa fraternidade tem que ser muito bem pensada, muito bem vivida, né? E a gente pode, às vezes, deixar levar, né? A gente percebe isso, né? Outro dia, por exemplo, aqui na paróquia, o padre fez uma pregação aqui, um puxão de orelha muito forte, porque a gente está vivendo aqui em Joinville, estão vindo muitas pessoas de fora, de outros estados do Brasil, né? Está tendo muito emprego, as pessoas vêm procurar trabalho aqui, né? Já que tem muita oferta de emprego, né? Qualidade de vida. E tá surgindo uma xenofobia aqui.
né? A gente percebe isso entre as pessoas da cidade, um preconceito contra as pessoas de fora, especialmente o pessoal do norte e nordeste. Tá? Então, eu já tive a oportunidade de presenciar vários comentários depreciativos. Uma coisa é você criticar um comportamento de uma pessoa específica, outra é você classificar que todo mundo de uma certa região se comporta daquele jeito, né? Generalizar isso aí, né? E ter esses preconceitos, né? Então, outro dia o padre da paróquia ali, ele pegou pesado ali, né, com o pessoal. Acho que andaram rolando umas conversas ali dentro nas pastorais, eu não sei, ou ele andou ouvindo gente, ele estava bem irritado e com razão. E tudo isso remonta, né, como eu disse, ao Pai Nosso, né, a primeira oração do Pai Nosso, né. E aí gosto muito dessa frase de São José Maria, que na Terra só tem uma raça, a raça dos filhos de Deus. Então é muito importante a gente perceber que o Pai Nosso ela é uma oração que dá essa coisa da filiação divina, que é outra coisa muito importante do espírito da obra, né? Santa Maria sempre nos ensinou a nos colocarmos como os filhos de Deus, né? E aí Cristo passa, ele coloca assim, ó, um filho pode reagir de muitas maneiras diante do seu pai. Temos de esforçar-nos por ser dos que procuram perceber que, ao querer-nos como filhos, o Senhor fez com que vivêssemos em sua casa no meio desse mundo, que fôssemos da sua família, que as suas coisas fossem nossas e as nossas suas, que tivéssemos essa familiaridade e confiança com Ele, que nos faz pedir como uma criança a própria lua. Então, aqui São José Maria ele fala nesse ponto e ele fala em vários outros pontos, vários textos dele, dessa confiança dos filhos de Deus, da oração dos filhos de Deus, da contemplação dos filhos de Deus, da filiação divina, da vida de infância espiritual. Todas essas expressões que São José Maria usava, ele remetia a isso no Pai, que está lá, né, já no Pai Nosso, de se colocar com confiança de filho pequeno nas mãos de Deus. E ver, né, que tudo que é de Deus é nosso também, como naquela parábola do filho pródigo, né, que o filho mais velho se revolta com o pai porque acolheu o filho pródigo que voltou, né, e diz, olha, você abateu aqui um cordeiro e tal, para mim você nunca fez isso, né, e o pai diz para o filho, mas meu filho, tudo que é meu é teu. Nesse sentido que a gente tem que se colocar filialmente nas mãos de Deus, né, então, a oração do Pai Nosso, para a gente que é da obra, tá próximo da formação da obra, é sobretudo uma oração que ensina a infância espiritual. Vocês vão ver, São José Maria fala muito da infância espiritual, ele recomendava que as pessoas vivessem a infância espiritual. E Santa Teresinha, do Menino Jesus, falava da infância espiritual, mas São José Maria ele fala da infância espiritual de uma maneira um pouquinho diferente da de Santa Teresinha. Não que são contraditórias, mas são complementares. Na infância espiritual que São José Maria ensinava, entra sobretudo o sentir-se filho de Deus, um filho pequeno de Deus, que confia em Deus Pai. A vida de infância, de pequenez, né, que a Santa Teresinha ensinava, está um pouquinho mais direcionada a se sentir pequena, né, e aí, por causa dessa pequenez, aquela confiança total, abandono total em Deus. De novo, não são coisas contraditórias, tá? São só maneiras um pouquinho diferentes de ver as coisas. Se alguém quiser se aprofundar, naquele livro que a gente chama de Caminhão, que é o Caminho, o livro Caminho Comentado, um livro grosso, o autor do livro, Pedro Rodrigues, ele, no começo, ele tem uma sessão de introdução, né, ao livro Caminho, etc. E como São José Maria fala da infância espiritual no Caminho, ele fala naquele começo lá sobre a infância espiritual em São José Maria. E aí ele explica em que pontos ela é um pouquinho diferente dessa de Santa Teresinha, se complementando. Mas tudo sempre baseado nessa oração, começa nessa oração do Pai Nosso, né? Então, isso é bem importante. A oração do Pai Nosso, ela tem várias petições. Se você for ver, ela pode ser estruturada didaticamente como tendo 7 petições, 7 pedidos. Os 3 primeiros estão relacionados com Deus, com a glorificação de Deus, a santificação do nome de Deus, a vinda do reino, o cumprimento da sua vontade.
Os 4 seguintes, as 4 petições seguintes, têm a ver com nossas necessidades ou nossos desejos, né? Coisas que a gente precisa, né? Então, são essas 7 petições, a igreja sempre entendeu como a plenitude daquilo que a gente pode esperar e pedir de Deus, né? Então, as primeiras, vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas 7 petições. Como eu disse, as 3 primeiras estão mais relacionadas com Deus, dirigidas a Deus. Santificado seja o vosso nome. Então, santificado seja, pedir para que o nome de Deus seja santificado, não quer dizer que a gente queira que Deus aumente a sua santidade, porque isso é impossível, né? É claro, né? Santificado seja o vosso nome, quer dizer que isso se manifeste mais plenamente na criação, se manifeste mais plenamente nas criaturas, né? Que isso resplandeça na nossa vida. Então, a gente não pode aumentar a santidade e a glória de Deus, mas a gente pode aumentar a manifestação da santidade e da glória de Deus na nossa vida. Então, que as pessoas te vejam, né, como um filho de Deus, né? Então, como o senhor José Maria dizia, né, que percebam, né, que você é cristão, né, que vejam isso, né. Ele até tinha uma expressão, né, engraçada, né, que às vezes a gente parece que não precisa, mas ele dizia assim, ó, não basta ser santo, tem que parecer. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? Às vezes a pessoa, não, eu sou santo, mas as pessoas não veem isso. Não, uma coisa é você não ficar expondo, se manifestando, se exibindo. Outra é meio que ter uma vida, uma falsidade, né? Viver como se a fé não fosse importante, né? Então, existe sim a necessidade de manifestar essa tua fé que você vive. Isso pode ser pensado nesse primeiro pedido. Daí depois a gente pede que venha a nós o vosso reino, o reino de Deus, né? Essa petição, no fundo, é esse pedido de que Jesus se manifeste no mundo. O catecismo fala, né, que é o mesmo pedido Maranatá, ou seja, que o Senhor venha, vem Jesus, né? Que é o que está no livro do Apocalipse, né? Os cristãos pedindo, vem Jesus, né? Venha, se manifeste no mundo, né? Que se antecipe, né, a volta gloriosa de Deus, né? E claro que só uma pessoa com um coração muito puro pode pedir isso, né? Qualquer outra pessoa fica um pouco com medo, né? Jesus voltar agora, né? Dá um tempinho para me preparar melhor, né? Depois tem a outra petição, a terceira, que é que seja feita na terra, a vontade de Deus na terra, assim como no céu. Então, que, claro, né? Ou seja, que lá no céu, né? A vontade de Deus se manifesta plenamente. Que aqui também aconteça isso, que a gente consiga, né, que todas as pessoas se salvem também, né, e que amem a Deus. Depois entram as 4 petições que são mais direcionadas às coisas que a gente pede para Deus. A primeira é que Deus nos dê o pão de cada dia, e nesse pão de cada dia, a igreja sempre entendeu a manifestação do pão mesmo, né, a comida, as necessidades que a gente tem, físicas, materiais, mas também o sobrenatural, a Eucaristia. A igreja sempre entendeu nesse pão de cada dia, né, a Eucaristia. E é interessante que você pega a expressão, né, nos dê o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Então, por que esse nos dai hoje? A igreja sempre fez uma conexão com o maná e a Eucaristia. O maná, se vocês lembrarem, é aquele alimento, né, que os israelitas receberam no deserto de Deus, era um pão, era uma prefiguração da Eucaristia, e se vocês recordarem, eles colhiam o maná para o próximo dia, para comer no próximo dia só. Então eles não podiam guardar, aquilo estragava se eles guardassem. Isso colocava, né, a necessidade dessa confiança em Deus, de não, a comida para hoje, né, para amanhã Deus proverá. Tinha só a exceção que na sexta Deus mandava no maná e eles podiam recolher uma dose dupla porque no sábado não podia trabalhar, né? Então, esse pão nosso de cada nos dai hoje, esse nos dai hoje no sentido da providência também, no Pai Nosso. No sentido do Deus providente que nos vai nos dar, né, cada dia o que a gente precisa. E a gente não precisa ter preocupações, a Ana Maria falava muito sobre isso, né? Porque Deus quer que a gente se abandone nas mãos dele, que a gente, claro, trabalhe, se esforce, mas que tenha essa confiança. Porque caso contrário, a gente começa a querer que tudo
dependa só de nós, né? E o cristão não pode viver isso. Então, essa oração, ela pede os bens materiais, os bens espirituais, e se coloca com confiança nas mãos de Deus, né? Quem viveu isso de maneira muito intensa foi o São Francisco de Assis, né? Na regra que ele tinha para os monges, né, mendicantes, né? Eles não podiam aceitar esmola para 2 dias, ainda que eles estivessem, né, viajando longe das cidades. Ele colocou como regra que eles só podiam aceitar esmola suficiente para 1 dia. Né? Então, esse nos dai hoje, né? Claro, isso para eles que eram monges, que eram os irmãos, né? Monges não, freis, né? Os frades franciscanos, né? Mendicantes, né? Então, eles tinham a sua própria espiritualidade, Deus pedia isso para eles. Para nós, isso vai se manifestar de outros modos. Por exemplo, quem está no meio do mundo, né, como nós, vai se manifestar em ser uma pessoa que tem a sua providência, a sua previdência, os seus cuidados materiais, mas não exagera com isso também, né? Então também sabe se colocar nas mãos de Deus, né? Então não vai ficar poupando de maneira assim avarenta, né? Vai saber, né, usar o dinheiro de maneira generosa também consigo e com os outros, né? Isso aí, né? E vai saber a cada dia se perguntar o que Deus espera de mim hoje, por exemplo, a questão dos filhos que vai receber, né? Então, é claro que a gente fica preocupado, né? Como é que eu vou pagar a faculdade para os meus filhos? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Etc, etc, etc. Tenho que trabalhar, me esforçar, mas tenho que confiar em Deus, né? Esse nos dá hoje, né? Então, se hoje um casal tem condições de receber um filho, vai receber. Se hoje eu tenho dinheiro para ajudar numa iniciativa apostólica na igreja, eu vou ajudar hoje, entende? E vou guardar, vou poupar de novo. Não estou dizendo para ninguém, né, ser irresponsável, mas é que a tendência nossa é achar que tudo depende de nós, né? E não é assim. E posso dizer para vocês que na minha vida muitas vezes a gente viveu isso, no sentido de achar que, né, ficar lutando muito tempo para conseguir uma coisa, comprar alguma coisa que precisava, etc., e não conseguia, não dava certo, e de repente, de maneira assim, totalmente inesperada, aparecia o dinheiro, alguma coisa, né, se resolvia que aquilo dava certo, aparecia uma nova oportunidade profissional, e as coisas se resolviam eu diria miraculosamente, mas não é miraculosamente, se resolviam na providência, no ordinário, Deus trabalha cuidando da gente assim, né? Seria a quarta petição. A quinta petição é do perdão, né? Onde a gente pede para Deus nos perdoar assim como nós perdoamos os outros. Então entra de novo muito forte aqui a questão da fraternidade, né? De estar formando uma unidade aqui, né? E aí a sexta petição é que não nos deixe cair em tentação. Nos inducas in tentatione, né? Se você for pegar o latim, ele até é mais duro do que isso, não nos induza à tentação, no sentido de que Deus nos proteja, né, de todas as tentações. Então, esse pedido é para que a gente permaneça santo, né, não nos deixe cair, não nos deixe nos afastarmos de Deus, né. São José Maria falava muito isso, né, essa desgraça, né, de perder a Deus, né. Então, que eu não perca a Deus, né. Tem aqueles comentários, eu acho muito bonita essa parte, né, nos comentários que São José Maria escreveu sobre os mistérios do terço. Tem aquela parte, né, em que Jesus é perdido e depois achado no templo, né, e aí São José Maria comenta, né, eu como escravozinho de José, tô chorando ali, né, desesperado, porque perdemos o menino, né, então, né, daí depois São José Maria complementa, né, Senhor, que eu nunca mais te perca, esse que eu nunca mais te perca é o pecado, que nos faz perder a Deus, né? Então, que a gente, no Pai Nosso, a gente pede, Senhor, não permita que isso aconteça, não nos deixe cair em tentação. Tentados nós vamos ser, mas não nos deixe cair, né, na tentação. E a gente termina as petições do Pai Nosso, a sétima e última petição é livrai-nos do mal. Aqui, o Catecismo da Igreja deixa bem claro que esse mal aqui é a personificação mesmo, é o demônio, que não é uma ideia vaga, uma espécie de ilustração de uma ideia, uma coisa, né? Mas é uma pessoa,
O mal é uma pessoa, é o diabo, é Satanás, é um anjo que negou a Deus. O catecismo é bem enfático nisso, né? Então, o catecismo diz, olha, essa última petição é que Deus nos livre do demônio, né? Então, até já ouvi padres comentando que é uma espécie de um pequeno, inclusive, exorcismo, no sentido de é uma oração que afasta o diabo da nossa vida, né? E que procura, né, que Deus nos livre do poder dele, do poder de Satanás, tá? Então é isso que o catecismo coloca. Muito bem, gente. E eu recomendo daí que quem quiser, né, se aprofundar, pegue lá o catecismo. Ele é bem interessante, sabe? O catecismo ele é dividido em várias partes. E ele tem essa parte da oração, é uma parte bem grande no catecismo, né? Se alguém quiser se aprofundar mais, vale a pena, tá? É um texto muito bonito que tem no catecismo sobre a vida de oração, a vida do cristão.